O texto de Atos, capítulo 9, versículo 36 ao 43, se você puder abrir a sua Bíblia, por favor. Eu quero falar de uma grande mulher, uma mulher notável. É fato que quando você se posiciona e você se reveste do Espírito Santo e da autoridade, você será notada, você será percebida. Mais do que isso, você exercerá influência. E sabe, a única mulher na Bíblia em que se usa essa expressão, uma mulher notável, que é uma expressão pouco falada, vamos falar a verdade, né? Quando a gente quer elogiar uma pessoa, raramente a gente diz, ela é uma mulher notável. É difícil a gente falar. Às vezes porque a gente não sabe o significado, ou às vezes porque é tão profundo que a gente não usa essa expressão. Mas no dicionário, notável significa merecedor de consideração, merecedor de apreço, aquilo que tem importância, importante, relevante. A Bíblia fala de uma mulher e o nome dela é Dorcas, em grego Tabita, e ela foi uma mulher notável. Hoje eu quero mergulhar nas Escrituras com você e perceber lições preciosas desse texto para sermos, sim, posicionadas, revestidas e dignas de apreço. O texto diz assim, eu acho que eu prefiro sem a música, por favor, porque eu sou tão animada, né? Aí às vezes eu fico com medo de não entrar no compasso do... Eu não sou muito boa de música, assim, glória a Deus que ninguém me deu o microfone, que eu não gosto nem de fazer a transição na igreja, que eu tenho um medo de cantar e alguém ouvir. Então, vamos lá. Obrigada, viu, meu querido? Você toca muito bem com a levita. Obrigada. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com ele. E tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, e chorando, mostrando-lhes a túnica e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com ela. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isso se tornou conhecido por toda Jope. E muitos creram no Senhor, e Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Dorcas era uma mulher que habitava numa cidade lindíssima portuária de Jope. Jope era uma cidade que ficava a mais ou menos 55 quilômetros de Jerusalém, era próximo. E era uma cidade muito bonita, era uma cidade que o próprio significado da palavra Jope significa bela. Uma cidade linda, e ali vivia essa mulher. E por ser uma cidade portuária, muitos homens sofriam acidentes quando iam em alto mar e terminavam morrendo. E não somente morrendo, às vezes morria também o filho mais velho, porque eles levavam o filho mais velho para ajudar, e nessas mulheres ficavam desamparadas. Então, a igreja cristã, que estava vívida e iniciante naquela época, tinha quase que um ministério das viúvas. E esse ministério das viúvas era cuidado por essa mulher chamada Dorcas, que hoje nós vamos entender um pouco mais sobre ela. Eu amo estudar as Escrituras e descobrir os significados dos nomes. Não sei você, mas eu sempre percebo que, às vezes, o nosso nome fala muito de quem somos, né? O nome Dorcas significa gazela. E a gazela, ela é um animal que ela ajuda o pastor no rebanho, porque ela consegue discernir muito facilmente de onde vem um predador. Ela consegue discernir muito bem onde tem um pasto bom. Então, ela é esse instrumento de cuidado do pastor. Muito parecido com quem foi Dorcas. Uma mulher que foi um instrumento de Deus para o cuidado, para apacentar o coração, para cuidar do corpo, para cuidar da alma, para cuidar do espírito. E poucos personagens na Bíblia recebem uma apreciação assim tão relevante no cuidado com pessoas como Dorcas recebeu.
Então, eu fiquei pensando, todas as mulheres hoje em dia querem ser essa mulher digna de apreciação, de amor, né, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja local. De alguma maneira, todas nós queremos ser uma mulher notável. Todo mundo quer deixar um legado positivo aqui na Terra. Então, como ser uma mulher notável na vida de Dorcas? Primeiro, uma mulher notável ela é conhecida como uma discípula. O texto começa e diz assim: havia em Jope uma discípula. O texto nem sequer menciona o nome dela, já fala que ela era uma discípula. Biblicamente, essa foi a primeira vez que a expressão discípula apareceu na Bíblia no feminino. Até então só era usada discípulo. E é uma quebra de paradigmas muito grande, né? De um conceito, de uma ideia que era proeminentemente dos homens. Vem Dorcas, uma costureira, vamos falar a verdade, e recebe logo o nome de discípula. Isso por si só já é extraordinário. Já fala muito. Já fala que para a gente receber notoriedade para Cristo, a gente não precisa de um microfone. Às vezes, uma agulha e uma linha vai nos mostrar que nós somos uma mulher notável. É verdade ou não é, gente? Então, vamos lá. Primeiro momento que aparece a palavra discípula no feminino. Só que eu amo que o texto fala que, antes de falar o nome dela, fala que ela era uma discípula. E quando eu falo sobre quem ela era, não era o título que ela tinha, a posição que ela tinha, o cargo que ela tinha, mas aquilo que ela representava. Ela representava uma verdadeira discípula de Cristo Jesus. Sabe, hoje nós vivemos em um mundo em que as pessoas querem muitos codinomes antes do seu próprio nome. Elas querem ser chamadas de muitos títulos antes mesmo que chegue seu nome. Doutora, PhD, mestre, né, pastora. Eu não tiro mérito dessas conquistas. Pelo contrário, válido. Eu, por ser uma encorajadora nata, né, eu acho muito importante que todas nós nos desenvolvamos e que a gente cresça. Mas eu acho que o título mais importante que uma mulher notável pode ter é uma discípula de Cristo. Eu não sei você, mas eu acho que deve ser muito especial quando alguém vai nos apresentar e esquece o nosso nome, mas lembra de dizer que nós somos discípulas de Cristo. Eu gostaria muito de ter o meu nome esquecido e ser lembrada como alguém que seguiu os passos de Jesus. Eu não sei você, mas eu gostaria muito que a proeminência daquilo que eu fiz para o Senhor fosse muito maior do que o nome que Ele me deu, do que um cargo que Ele me deu, do que uma função que Ele me confiou. E a gente vê isso de uma maneira tão linda na vida de Dorcas. Diz assim: havia ali uma discípula. Será que nós somos tão apaixonadas por Jesus a ponto de sermos caracterizadas pelo nosso amor a Ele? Será que a nossa devoção ao Senhor é tão grande a ponto de sermos apontadas como discípulas, amantes do Senhor, filhas, como seguidoras de Cristo Jesus? Foi assim com Dorcas. Por quê? Porque uma mulher notável ela é conhecida por ser uma discípula. E uma discípula nada mais é do que uma aprendiz. É um aprendiz. No dicionário, no grego, a palavra aprendiz, a gente vai significar aquele que aprende algo. Mas a versão do hebraico ela é mais profunda. Ela fala aquele que aprende intensamente. Então, não é só aprender. É aprender de maneira intensamente. Porque aprender, gente, vamos falar a verdade, todo mundo aprende. Ser aluno é muito fácil. A gente sabe que os filhos, às vezes, vão para a escola, ficam 5 horas assistindo aula e, às vezes, você pergunta, falou o quê? Não sei. Né? Quantas vezes a gente ia para a escola e falava, o professor falava e a gente ali era aluno, mas quando voltava para casa, ia assim, não me lembro mais de nada. Porque aí é ser aluno, aí é aprender. Mas no hebraico o texto diz que o aprendiz é aquele que está aprendendo intensamente. Então, deixa eu te dizer, ser chamado discípula é uma grande honra. Na verdade, ser um discípulo era uma honra tão grande que a partir do momento que você era convidado a ser um aprendiz, a primeira coisa que você precisava fazer é deixar tudo. Você precisava deixar tudo para estar aos pés do seu mestre, aprendendo de maneira intensamente.
Isso nos fala que quando Deus nos convida a sermos discípulas, aprendizes, a gente vai ter que deixar tudo. A gente vai ter que deixar o pecado, a gente vai ter que deixar as distrações, a gente vai ter que deixar maus hábitos, a gente vai ter que deixar nossa própria vontade. Às vezes, a gente vai ter que até deixar um projeto pessoal, um sonho próprio. É verdade que não existe crescimento sem renúncia. É verdade que nunca seremos discípulas, nunca seremos convidadas a aprender do mestre, sermos mulheres notáveis, se não aprendermos a deixar de lado algumas coisas. Vamos precisar abandonar, deixar tudo para seguir o mestre. E depois que o aprendiz deixava tudo, o que é que ele fazia? Ele literalmente se empenhava ao máximo para ser o mais parecido possível com o seu mestre. A gente vai ver nas Escrituras que vários discípulos foram formados por grandes mestres. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Então, o discípulo, ele abandonava tudo, ele seguia o mestre para aprender de maneira intensa. Então, aonde o mestre ia, ele ia. Ele aprendia como o mestre comia, as histórias que o mestre contava. Ele aprendia a maneira que o mestre orava, a maneira que o mestre jejuava. Tudo era um sinônimo de aprendizado para o discípulo. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou tentando te ensinar, mas sermos posicionadas, revestidas, notáveis, passa pela principal premissa: sermos discípulas, sermos aprendizes, abandonarmos o que precisamos abandonar, seguir os passos do nosso mestre de tal maneira que a gente vai aprender com a respiração, a gente vai aprender com a caminhada, a gente vai aprender com o dia a dia, a gente vai se empenhar ao máximo. Mas, infelizmente, muitas de nós, às vezes, não alcançamos a estatura do crescimento que deveríamos, porque não nos empenhamos em participar desse curso da vida, dessa faculdade com o mestre. É como se a gente tivesse o melhor curso do universo, e se a gente não tivesse dinheiro nenhum para pagar, porque ele fosse caríssimo, alguém nos desse e a gente faltasse todas as aulas. Frustrante, né? Não sei se vocês viram, mas essa semana estourou nas redes sociais, viralizou um vídeo de uma senhorinha numa universidade de medicina. Não sei se você viu. Ela era professora emérita e ela herdou uma fortuna de bilhões do marido, que era um acionista de Wall Street. Ela pegou toda a herança dela e deu para todos os alunos da universidade, pagando o curso de medicina de todos eles. Só que é tão emocionante porque o vídeo mostra a reação dos alunos quando ela diz que os estudos estão pagos. Gente, eles... Tem uns que ficam sem acreditar, tem jovem que chora, que pula, porque é realmente um sacrifício muito grande. Eu fico pensando assim, quantos de nós temos essa chance, não é? A gente tem o melhor curso que a gente poderia cursar, a gente tem o melhor dos mestres, ele não nos cobra nada, e às vezes nós faltamos às aulas. Quantas vezes queremos ser mulheres notáveis, mas não deixamos o nosso coração ser de discípula, ser de aprendiz. Uma mulher notável, ela é discípula, ela é aprendiz e ela é íntima, ela é próxima do seu mestre. Não sei se você sabe, mas segundo a tradição judaica, o discípulo, ele deveria se cobrir do pó do seu mestre. O que isso significa? Que ele deveria andar tão próximo do seu mestre que, à medida que o mestre andasse, que a sandália subisse, o pó do mestre subisse, cobrisse o seu corpo. Era da tradição judaica que o discípulo deveria cobrir-se do pó do seu mestre. Eu me pergunto, será que nós estamos cobertas do pó do nosso mestre? Será que somos mulheres aprendizes? Será que somos discípulas? Será que o nosso nível de proximidade com Jesus, com sua palavra, com seus ensinamentos, com suas virtudes, com suas histórias, com seus conselhos, com sua vida, tem feito ressoar em nós? Será que eu e você estamos sujas, no bom sentido, do pó do nosso mestre? Será que sem abrir sequer as nossas bocas, as pessoas podem ver o reflexo de quem somos seguidoras?
Sabe, ser discípula é mais do que dizer assim, eu sirvo ao Senhor. É mostrar cada dia nas nossas atitudes que nós somos íntimas do nosso Mestre. E ser íntimo requer tempo, requer dedicação, requer disciplina. É verdade que uma mulher será notável se ela for íntima, se ela for aprendiz, se ela for discípula. Sabe, talvez você esteja aí, esteja pensando, eu tenho falhado, talvez eu não esteja coberta com o pó do meu mestre. Sabe, sempre é tempo de recomeçar. Qualquer pessoa pode iniciar um discipulado a qualquer momento. Qualquer pessoa pode iniciar um curso a qualquer momento. Eu amo que meu sogro fez direito depois de muita idade. Ele resolveu ir para a universidade, foi, estudou e se formou. Então, nós que somos discípulos de Jesus, a todo momento, toda hora é hora de começar. Toda hora é hora, não somente de começar, mas também de ensinar. Ensine seus filhos a amar Jesus. Ensine seus filhos a lerem a Bíblia. Mas o meu filho quer. Pois bem, mas você vai deixar ele fazer o que ele quer? A vida não é feita daquilo que a gente tem vontade de fazer. Eu ensino as minhas filhas desde muito pequenininha, desde tenra idade, desde não saber ler, já com aplicativo, porque a gente é desse tempo, né, que nos favorece demais, amar e ler as Escrituras. Amar e conhecer a Jesus. E não ler a Bíblia simplesmente para ganhar o conhecimento da palavra de Deus, que de fato já é muito bom, mas ler para ser íntima, ler para ser amiga. E é tão bom que a gente vê que pouco a pouco elas vão desenvolvendo uma amizade com Jesus. Ainda criança. Às vezes eu abro a porta do quarto e eu vejo Sara. E ela está falando, Sara, ela... Oi, mãe, nada não. E eu sabia que ela estava ali, ela estava orando. E ontem a gente estava numa conferência de pastores e aí eu me lembrei de um episódio muito engraçado que aconteceu com ela, porque o pastor Elias Dantas, ele gosta de puxar aquele que tu conhece, né, Kelly? Ele gosta de puxar aqueles hinos bem antigos. E aí ele começou a puxar, e aquele momento que ele cantando todos aqueles hinos antigos, ele começou. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. E eu sou dessa época também, né, gente? Eu sou só aparento. Mas outro dia eu estava cantando essa música que minha mãe cantava para mim, para eu dormir. E eu cantando para Sara, não pode ser triste o coração que ama Deus. E ela só ouvindo. E eu, não pode ser triste. Ela, mãe, eu disse, o que foi? Ela, essa música é bíblica? 11 anos. Porque assim, não pode ser triste. E eu parei para pensar, meu Deus, é verdade. Pouco a pouco, quanto mais nós somos íntimas, mais nós vamos ficando amigas de Jesus, mas nós vamos conhecendo dele, da sua palavra. Uma mulher notável é uma mulher íntima. Mas não somente isso. Uma mulher notável é uma mulher multiplicadora. Talvez você não entendeu. Ela quis dizer assim, que pode ser triste sim. Não é? Ela é também uma mulher multiplicadora. Depois que os discípulos passavam por um período de aprendizado, agora eles se tornavam mestres. Agora eles não iam somente aprender, eles iam também ensinar. Sabe, eu não sei o que Deus depositou em você, em cada uma dessas mulheres tão lindas que estão aqui, mas uma coisa eu sei, Ele te deu para você multiplicar. Ele te deu para você passar adiante. Ele te deu para você entregar a alguém. Nós vivemos numa época tão difícil, que as pessoas estão tão centradas em si mesmas, que às vezes elas querem até aprender, elas querem ser discípulas, elas querem ser aprendizes, elas querem estudar, elas querem conhecimento, mas poucas querem passar adiante. Uma mulher notável, uma mulher multiplicadora. Eu me lembro daquele momento em que os discípulos, que eram discípulos, não conheciam sua verdadeira identidade, nem conheciam o porquê e a quem estavam servindo. E eles ficavam fazendo perguntas tolas e dizendo, Senhor, né? A mãe pedia para colocar um de um lado, o outro do outro. E eu fico pensando assim, poucos perceberam que, mesmo sendo discípulos, falharam como Judas, como Pedro falhou. Por quê? Porque, infelizmente, não conheceram o verdadeiro propósito de ser discípulo. Dorcas foi uma mulher considerada uma discípula, uma mulher notável, uma aprendiz, uma seguidora.
Num mundo em que a mulher não tinha valor, numa época em que a mulher não poderia ser considerada discípula, a Bíblia não fala, né? Imagina-se que Lucas escreveu o livro de Atos, mas eu amo que quando todos os outros homens diminuíam o papel da mulher, veio um homem, um médico, alguém com sensibilidade e inspirado por Deus, é claro, registrou que sim, uma mulher poderia ser classificada como uma discípula. Então, uma mulher notável, ela é uma... Segundo, ela é lembrada como uma serva. Aprendiz também. Serva, aprendiz. O texto diz, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Esse texto diz que ela era lembrada como uma serva, como alguém que fazia. Ou seja, a mulher notável é uma mulher produtiva, gente. É uma mulher que faz. Então, fazer é muito bom, né? Eu tenho uma pena quando todo mundo fala mal de Marta, né? Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa de fazer. Toda conferência de mulheres, Maria está lá em cima, a pobre da Marta. Eu acho que quando a gente chegar no céu, a Marta vai dizer, eu não quero falar com ninguém aí, ó. Mulher nenhuma, não olhe nem na minha cara. Porque a Marta, ela é estrucidada pelas pregadoras. Porque só Maria escolheu a boa parte. Gente, vamos falar a verdade, a pobre da Marta estava trabalhando. Alguém tinha que lavar os pratos, é ou não é? Alguém tinha que fazer a comida. Ser produtivo não é pecado, não. O pecado é a nossa produtividade não ter prioridade. A mulher notável, ela é uma mulher produtiva. É uma mulher que faz. O texto diz que Dorcas era notável pelas suas boas obras e pelas suas esmolas. Mas o texto primeiro destaca que ela era discípula. Depois destaca a sua tarefa. Isso significa que ela primeiro fazia porque era. E não era porque fazia. A ordem não pode ser invertida. Muitas pessoas estão fazendo para ser. Na verdade, a gente faz porque é. É diferente. A gente faz porque sabe quem é. A gente faz por amor a Jesus. A gente faz por causa do nosso chamado. A gente faz por causa da nossa devoção. A gente não faz para ser amada. A gente não faz para ser aceita. E Dorcas foi esse exemplo de alguém que fez porque era. Que era produtiva. Uma mulher notável é uma mulher produtiva. Mas ela não é somente produtiva, ela é produtiva e generosa. Porque tem gente que produz que é uma beleza para si, né? Só quero produzir para mim. Não, não, não. Ela era generosa. Talvez você leia esse texto e pense assim, ela dava esmolas. A gente, quando escuta essa palavra esmola, a gente pensa o quê? O resto, né? Aquela moedinha que a gente joga para aquela pessoa que está ali na rua e a gente joga ali naquele baldinho. Mas, na verdade, esmola no grego significa todo o meu recurso está à disposição daquele que necessita. Ou seja, era assim que a igreja primitiva vivia. Todo o meu recurso está à disposição de quem precisa. Era assim que eles viviam, eles vendiam posses, vendiam terrenos e abençoavam uns aos outros porque eles entendiam que o seu recurso estava à disposição de quem precisava. Sabe, seremos mulheres notáveis quando aprendermos a arte de sermos aprendizes, discípulas, coração ensinável, prontos para aprender, mas também quando aprendermos a multiplicar, a ensinar, a produzir e a abençoar outras pessoas, a sermos generosas. Dorcas mostrou na sua generosidade o que é ser uma discípula. Vamos falar a verdade, todo mundo quer se revestir dos vestidos e das roupas mais bonitas, mas há um vestido sobremodo excelente, que é o vestido da generosidade. É de entregar, e quando a gente fala de generosidade, a gente não fala apenas no aspecto financeiro, a gente fala da generosidade de ouvir alguém quando essa pessoa precisa, de abraçar quando alguém precisa de um abraço, não é? De uma palavra quando alguém precisa de uma palavra, de empatia. Esse ano, todos os anos, a gente faz uma tour, e eu rodo o Brasil e ministro em alguns lugares, e todos os anos eu estudo um tema e um personagem. Então, eu já estudei a vida do apóstolo Paulo e o drama do sofrimento humano, já estudei Moisés e a identidade. Alguém aqui assistiu algumas? E esse ano, Deus colocou no meu coração de estudarmos sobre o bom samaritano.
E esse ano nós vamos fazer a TU e vamos falar sobre isso, sobre amor, sobre empatia nos relacionamentos, sobre aprender a enxergar o outro. Nós estamos cada vez mais cegos. Você tem percebido isso? As pessoas passam na nossa frente e nós não estamos percebendo. Às vezes o celular, as redes sociais, o excesso de tecnologia, o excesso de distrações tem nos roubado a arte de enxergarmos as pessoas, a arte de entendermos as pessoas. É como a parábola do bom samaritano fala, né? Tem um indiferente, até que vem alguém que realmente enxerga. Sabe, nós precisamos ser mulheres generosas. Será que a gente tem enxergado a dor do outro? Às vezes, gente, eu sei, eu falo para mulheres e eu encorajo, eu abençoo, chamo vocês de lindas e maravilhosas, mas às vezes eu desço a lenha. De vez em quando eu bato um pouco. Vocês me conhecem. É ou não é? Eu bato sem pena às vezes. Por quê, gente? Porque Deus está nos chamando para esse lugar de discipulado, sabe? De coração aprendiz. Eu acho que eu tenho uma sensação que hoje a gente vive num tempo de muitas fragilidades. De pouco se pode falar, pouco se pode instruir, pouco se pode mostrar o caminho. Eu nem sou tão velha assim, mas eu sou de um tempo em que quando uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais experiente falava, a gente calava para ouvir. Hoje em dia, as crianças que querem ensinar. E a gente está achando que é assim. Às vezes é incômodo ouvir, mas é extremamente necessário para quem é aprendiz, para quem é discípulo. Sabe, às vezes é incômodo quando alguém chega para a gente e fala assim, tenha mais empatia, tenha mais amor. Como eu costumo brincar, mulher melhor em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, seja mais generosa com o outro, porque às vezes nós que somos mulheres, que deveríamos ajudarmos umas às outras, amarmos umas às outras. A gente é a primeira para botar a rasteira para a mulher cair. Gente, pelo amor de Jesus, a gente precisa de mais amor, de mais empatia. O sangue de Jesus tem poder. É ou não é? Vixe, tu viu como fulana hoje estava estressada? Passou por mim e nem falou comigo. Rapaz, tu não sabe, essa coitadinha teve um dia mal. Às vezes não dormiu, o menino passou o dia com febre, estava doente, ela está com a dor na coluna, o ciático. A gente não conhece a história das pessoas, mas tem sempre alguém para destacar o mal. Nós precisamos ser mais generosas, ouvir, abraçar, amém, amém. Isso aí, nordestina com certeza. Tô brincando, né? Não? A gente precisa abraçar, a gente precisa ser generosa, como foi Dorcas, pensar no outro. A mulher notável, ela não somente ela é generosa, ela pensa no que ninguém pensa. O texto continua e diz assim, tendo chegado, quando eu me empolgo, aí às vezes eu quero falar um pouco mais, mas eu estou com medo, porque ninguém me colocou a hora aqui, eu não sei onde está. Jesus de Nazaré. Vou correr, já estou terminando. A mulher notável pensa no que os outros não pensam. Veja, o texto continua e diz assim, ó, tendo chegado, conduziram-na para o cenáculo, e todas as viúvas que o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com ela. O texto vai mostrar que as viúvas vão até Pedro. E as viúvas começam a mostrar as túnicas e os vestidos. Não sei se você entendeu aqui, mas elas estavam mostrando o que Dorcas fez. Dorcas não fez somente o vestido, o exterior, aquilo que é visível. Ela fez a roupa íntima também. Ela fez a túnica, aquilo que ninguém enxergava. Porque a mulher notável é isso. Ela faz o que os outros não fazem, ela pensa no que os outros não pensam. E mais, ela faz não naquilo que vai mostrar visibilidade. Ela faz por causa da sua integridade. Mais do que isso, ela estava cobrindo a integridade das mulheres. Sabe quantas de nós estamos até querendo fazer umas pelas outras, né? Mas a gente quer fazer só o vestido. Só aquilo que todo mundo vai ver. Mas o que está escondido, às vezes, a gente não quer fazer, não é? Aquilo que o pastor não viu. Não tem mulher que é assim, né? Se não fosse eu nessa conferência, não saía nada. Gente, o sangue de Jesus tem poder. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ensina. Você não vai ver na conferência dos homens eles terem essa briga para decorar e dizer aquela decoração todinha só saiu, porque foi eu que ajudei a pastora Juliana. Se eu não tivesse feito, isso é coisa... É ou não é? Está repreendido, não acontece isso aqui em Orlando. Amém, minha gente? Em nome de Jesus. Porque nós somos Dorcas. A gente faz o vestido e faz a túnica.
A gente faz o que é visto e faz o que ninguém pode enxergar. Uma mulher notável protege a sua singularidade. Eu não sei se você já percebeu, mas eu amo que nesse momento que as viúvas começam a chorar, elas começam a chorar para Pedro. Começam a falar sobre a vida de Dorcas. Mas a gente não vai ver esse mesmo choro, esse mesmo pranto em relação a outras pessoas. Ali na igreja primitiva, certamente tinham homens e mulheres que tinham muitos dons. Dons de cura, dons de milagres, dons de profecia, dons de revelação. Mas Dorcas, que era uma costureira que costurava, recebeu o pranto e o choro. Sabe por quê, gente? Porque o amor é muito mais forte que os milagres. Às vezes, né, as pessoas querem demonstrar apenas o milagre ou celebrar apenas o milagre. Mas, de fato, o que celebramos é o amor. Aquelas mulheres se sentiram amadas por Dorcas. Ela foi uma grande pregadora com agulhas. Ela era uma pregadora com agulhas em suas mãos. Por quê? Porque uma mulher notável é lembrada como uma serva. Muito bem, vocês estão afiadas. E, em último lugar, uma mulher notável é amada como uma filha. O texto diz, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demorem em vir ter conosco. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Gente, é emocionante essa história. Vamos falar a verdade. Talvez você sempre ouviu nos púlpitos as pessoas pregando sobre Dorcas, só sobre assistência social, só sobre cuidado com quem precisava. Mas hoje a gente vê uma outra faceta de Dorcas. A gente vê alguém que era amada por quem ela era e não por aquilo que ela entregava. Porque você não vai ver as viúvas pedindo uma nova costureira. Elas não estavam, a gente precisa de uma nova costureira porque a gente está desesperado. Quem vai costurar nossos vestidos? Não, não. Elas estavam desesperadas por uma amiga. Elas estavam pedindo por Dorcas. Sabe por quê, gente? Porque um serviço ele pode ser substituído. Mas quem você é, jamais. O que você faz, outra pessoa pode fazer, mas quem você é, jamais. O que eu faço, qualquer uma pessoa pode fazer. Mas quem eu sou, jamais. Eu posso dar esse microfone, você pode vir pregar aqui. É um serviço. Mas quem eu sou, a minha história, a minha entrega, as minhas renúncias, as minhas tristezas, as minhas alegrias, as minhas derrotas e as minhas conquistas, é que verdadeiramente importa para Deus. A gente vai ver que Dorcas era amada como uma filha. Por quê? Porque todos ali estavam pedindo, não por uma costureira, mas por uma amiga. E aí eu fico pensando, como deve ter sido difícil para Dorcas adoecer. Eu estava lendo esse texto e me coloquei no lugar dela. Porque, vamos falar a verdade, uma pessoa que faz muito, quando ela precisa parar, é difícil, não é? E o texto diz que ela fazia, ela era produtiva, mas ela ficou doente. E ela precisou parar. Sabe, eu amo que Deus nos ama, não com as nossas mãos se movendo apenas, mas Ele nos ama por quem nós somos. Por quem nós somos, e a gente precisa reconhecer isso, sabe? Que mesmo com as nossas mãos paradas, o Senhor continua a nos amar. Isso é ter uma identidade de filha. É entender que não é aquilo que fazemos, é, sobretudo, quem nós somos. Eu não sei você, mas em algum momento da sua vida, você vai estar numa situação de receber ajuda. Talvez você ajudou tantas pessoas como Dorcas ajudou. Mas em algum momento você vai estar em uma situação que você precisa de ajuda. Que você vai precisar ser amada. Que você vai precisar que alguém interceda por você. Talvez você intercedeu a vida inteira por tantas pessoas e uma hora você vai precisar disso. Mas deixa eu te dizer algo. Nada do que nós fazemos para Deus é vão. Eu sempre ensino isso para as minhas filhas. Eu digo assim, olha, tudo que a gente faz para o Senhor, nada é em vão.
Então, se um dia você acolheu, se um dia você amou, se um dia você intercedeu, certamente você receberá de volta. E eu fico imaginando que no momento que Dorcas mais precisou, ela recebeu. Ela recebeu de volta, em pedido de oração, em pedido de intercessão, até que aquelas mulheres conseguiram comover o coração de Pedro a orar por ela. Por quê? Porque uma mulher notável, em último lugar, ela é um memorial vivo que sempre há esperança em Deus. O texto diz que Pedro se ajoelhou. Essa é a primeira oração de joelhos, né, que é relatada nas Escrituras. E você percebe que Pedro, ele reencena a ressurreição da filha de Jairo, né? Ele faz a mesma coisa, ele faz como Jesus. Sai todo mundo que eu vou orar, e ele faz a mesma oração, ele faz do mesmo jeito. Isso significa que todas as vezes que a gente escuta, que a gente acredita, que a gente compartilha de um milagre, a gente pode também viver um milagre. Por isso que ambientes como esse são tão importantes para nós. Porque quando nós escutamos, a nossa fé é ativada. O nosso espírito é levado a um lugar que nós deveríamos realmente estar. E viveremos milagres semelhantes. Aqueles que nós vimos, aqueles que nós ouvimos. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. E agora o menino que toca, eu posso deixar ele voltar. Eu não sei como você chegou até aqui no fim dessa conferência. Eu tenho certeza que você foi muito ensinada. Eu tenho certeza que você aprendeu muito do Senhor. Eu tenho certeza que você recebeu uma porção tão preciosa das Escrituras. Mas hoje eu queria fazer essa reflexão comigo, com você. Todas nós precisamos nos posicionar. A gente precisa tomar uma posição na nossa vida espiritual, uma posição no nosso lar, na nossa casa, na nossa maternidade, no nosso serviço a Deus. Mas eu me pergunto como tem sido o nosso posicionamento. Olha bem para mim, não deixa nada te atrapalhar. Eu sei que você já está no fim, é de tarde, está todo mundo com sono. Eu vim correndo, saí de 5 horas da manhã, só passei em casa, tomei um banho e vim. Porque eu estava, não sei nem onde era que eu estava, umas 3 horas de... Não sei nem o nome do lugar, mas eu estava em algum lugar longe daqui. Mas presta atenção, não deixa nada roubar sua atenção. Deixa eu te dizer algo. Todas nós queremos nos posicionar. Todas nós queremos estar revestidas para um novo tempo, para fazermos coisas grandes para Deus. Mas como tem sido esse posicionamento nosso? Porque eu realmente acredito que muito mais do que a gente faz, como a gente faz importa. A motivação do nosso coração, sabe? A motivação do nosso coração é sempre mais importante. Às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que as pessoas podem ver, com os vestidos, costurar os vestidos. Quando, na verdade, a gente precisa parar e pensar, será que eu tenho costurado as túnicas? Às vezes, quando os nossos filhos estão em casa, aí a gente dá uma correção, uma repreensão, e eles obedecem, mas obedecem assim, fazendo aquela cara. A preguiça da mãe, o cansaço da gente quer deixar para lá. Porque, afinal, ele foi, né? Obedeceu. Mas esse é o momento mais crucial. Esse é o momento que, mesmo cansada, mesmo exausta, eu nunca posso deixar para lá. Porque é ali que eu estou tratando o coração da minha filha. Eu falo, volta, senta aqui com a mamãe. Não adianta de nada você ir tomar seu banho, porque eu mandei você tomar. Se o seu rostinho me mostra que você está desobedecendo. Se o seu rostinho me mostra que a motivação está errada. Sabe, como filhas, nós precisamos ter sempre a motivação certa diante do nosso Pai. Somos mulheres notáveis. Será que temos sido discípulas, seguidoras de Jesus no sentido mais profundo dessa palavra? Será que nós temos colocado Jesus como prioridade da nossa vida? Será que o primeiro tempo é para Ele? Será que temos nos deleitado nas Escrituras? Temos amado a sua presença? Será que as pessoas podem ver o pó do nosso Mestre em nós? Será que as pessoas podem olhar para nós e reconhecer Jesus? Será que o perfume, o bom perfume de Cristo pode ser exalado através de mim e de você? Muito mais do que um título, muito mais do que uma posição, muito mais do que qualquer coisa que o mundo pode nos dar. O que existe de mais precioso é sermos mulheres que servem, sermos mulheres que amam, sermos verdadeiras Dorcas, posicionadas para fazer a diferença, posicionadas para ser diferente. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós estamos aqui, Senhor.
Nós queremos te agradecer pela tua presença, Senhor, aqui nesse lugar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. A tua palavra é ensino, a tua palavra é alimento. A tua palavra é consolo, a tua palavra é direção, a tua palavra é exortação, a tua palavra é alinhamento. Ela traz o nosso coração para mais perto do Senhor. Nessa tarde nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão todas as vezes que não nos posicionamos como discípulas. Perdão todas as vezes em que desejamos ensinar, mas não nos colocamos com o coração disposto a aprender. Perdão todas as vezes em que nós queríamos mostrar a nossa razão e abrir a nossa boca e fazer voz para a nossa fala, quando na verdade não estávamos tão próximas assim do nosso Mestre. Perdão, Senhor, todas as vezes que não se pôde ver o pó dos valores, dos ensinos do nosso Mestre. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, quando muitas vezes somos discípulas apenas de palavras e não de fato e de verdade. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, quando a falta de intimidade, a falta de zelo, a falta de temor, a falta de amor nos fizeram distantes de Ti. Perdão, Senhor. Nós queremos ser lembradas como servas. Nós queremos ser amadas como filhas. Nós queremos entender que aquilo que nós fazemos para Ti, Senhor, é por quem nós somos e não o contrário. Não queremos fazer para ser, não queremos fazer para sermos amadas, para sermos aceitas, para sermos vistas. Queremos fazer porque Te amamos. Porque Tu és o centro do nosso coração. Ah, Pai, nós queremos Te dizer, nós somos discípulas. Eu não sei você, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você fizesse essa oração e pedisse, Senhor, me dá um coração de discípula. Ah, Deus, dá-me um coração de uma mulher notável, Senhor. De uma mulher sempre disposta a aprender. Senhor, perdão, Deus. Quando fomos tão irrepreensíveis, perdão, Senhor. Quando dentro da nossa casa, do nosso lar, a gente queria dar a última palavra, a gente queria ser a última, a gente queria ser o dono da verdade, perdão, Senhor. Quando a gente não soube ouvir, no nosso grupo pequeno, na nossa célula, na igreja, no nosso trabalho. Perdão, Senhor, nos ensina a sermos servas, nos ensina a sermos discípulas, nos ensina a sermos amáveis, nos ensina a sermos generosas, a nos importarmos com o outro, a enxergarmos o outro, a pensarmos no outro, a fazermos sem olhar aquilo que as pessoas vão ver. Senhor, faz de nós verdadeiras mulheres notáveis, posicionadas e revestidas, sim, de humildade para aprender, de integridade para servir e de amor para amar. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.